Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo, ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Essa aula faz parte da playlist de Teologia Quântica. Esse canal aqui é um canal que eu indico, Cisco de Deus. Então vamos lá. Sabe sobre Jesus for apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda. Jesus veio apenas para morrer pelos pecados da humanidade, ou para revelar um segredo capaz de libertar a mente humana. Há algo que poucas pessoas percebem sobre sua verdadeira missão. Se você busca a verdade além da tradição, este vídeo pode mudar tudo para você. Seja bem-vindo ao Cisco de Deus, um espaço dedicado à busca da verdade, além das aparências, onde exploramos os conhecimentos mais profundos da espiritualidade e do despertar da consciência. Hoje vamos revelar uma nova perspectiva sobre Jesus, não aquela contada pela tradição, mas aquela vivida pelos mestres iluminados ao longo da história. Se você sente que existe algo além do que sempre foi ensinado, então este é o lugar certo para você. Vamos juntos em mais um episódio. O relato do despertar dos mestres iluminados. O que eles sentiram? Como eram suas vidas antes? Como receberam o chamado? Já nasceram predestinados? Foi um processo fácil? Suas famílias compreendiam? E você que nos assiste, está pronto para o vídeo e para a iluminação? Aqui foi colocado várias fotos, né, de vários mestres ascensionados. Quando falam mestres ascensionados, são pessoas que encarnaram aqui na Terra, que já faleceram e que deixaram um legado, né? É uma história, se procurar aí pelo Google vocês vão ver. Pessoas que ensinaram algo, né? Trouxeram informações que está até hoje, né? Nos ensinamentos de várias culturas, né? Então vocês vão ver aqui vários mestres, né? Vai falar aqui vários nomes de pessoas que, como Jesus também, né? Um encarnado que ascensionou, que conseguiu elevar o seu conhecimento espiritual e deixou o legado dele aqui. A mesma coisa, outros mestres que no decorrer desses estudos, não só desse vídeo, eu vou estar apresentando e vocês vão estar conhecendo vários nomes, tá bom? A iluminação de Jesus. A verdade oculta que poucos descobriram. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus Cristo foi amplamente interpretada e ressignificada por diferentes tradições religiosas, teológicas e filosóficas. Para muitos, ele é o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, aquele que trouxe ao mundo uma mensagem de amor e salvação. No entanto, há uma perspectiva menos convencional, mas igualmente poderosa, que enxerga Jesus não apenas como um profeta ou um ser divino a ser adorado, mas como um mestre iluminado que revelou verdades universais sobre a natureza da consciência e da existência. Este vídeo propõe um mergulho nessa abordagem diferenciada, fundamentando-se na obra A Yoga de Jesus, de Paramahansa Yogananda, e nos ensinamentos da tradição do Advaita Vedanta. Ao longo desta jornada, exploraremos Jesus não como uma figura exclusiva de um sistema religioso específico, mas como um guia para a autorrealização,
alguém que transmitiu ensinamentos sobre a unidade fundamental entre Deus e o ser humano. Ensinamentos que, ao longo do tempo, foram obscurecidos por interpretações dogmáticas e institucionais. O nascimento da luz no mundo. Em uma noite silenciosa, sob a vastidão do céu estrelado, um evento cósmico se desenrolava. Não era apenas o nascimento de uma criança, mas o advento de uma consciência desperta que viria a iluminar as sombras da ignorância humana. Assim como o sol não pertence a uma única nação, Jesus não veio para um povo específico, mas para toda a humanidade, trazendo uma mensagem que ecoaria pelos séculos, o despertar da consciência divina dentro de cada ser. Seu nascimento, envolto em mistério e simbolismo, não é apenas uma história registrada em textos sagrados, mas um arquétipo do despertar interior, da luz nascendo em meio à escuridão do mundo. Nas tradições místicas, o nascimento de um mestre não é um evento comum, mas uma manifestação da verdade eterna que de tempos em tempos se faz presente para guiar a humanidade. Algumas tradições falam sobre o renascimento do Filho da Luz dentro de cada ser humano. A chama interior que deve ser despertada para transcender a ilusão do mundo material. No Advaita Vedanta, o conceito da não-dualidade ensina que não há separação entre o homem e o divino, e que a realização suprema é reconhecer essa verdade. Quando olhamos para o nascimento de Jesus sob essa ótica, percebemos que não se trata apenas do filho de Maria e José, mas de um princípio universal, o chamado para a autorrealização. Seu nascimento em uma humilde manjedoura não foi um acaso, mas uma demonstração de que a verdadeira grandeza não reside no poder terreno, mas na simplicidade, algo que está acessível a todos, diferentemente do poder. Os primeiros dias de Jesus. Os evangelhos canônicos pouco falam sobre os primeiros anos de Jesus, deixando lacunas que se tornaram objeto de estudo ao longo dos séculos. O que sabemos é que, desde cedo, sua presença já era cercada por sinais e profecias. Os 3 magos que vieram do Oriente para homenageá-lo não eram meros astrólogos, mas sábios que reconheceram a chegada de uma alma iluminada. Seguiram a estrela, um símbolo do caminho interior, da intuição que guia o buscador em sua jornada para a verdade. No Egito, para onde seus pais fugiram para protegê-lo, Jesus esteve em contato com tradições antigas de conhecimento espiritual. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter recebido ensinamentos da escola mística dos essênios, que buscavam a purificação interior e a comunhão direta com Deus. Outros apontam para sua possível conexão com os mistérios egípcios, que ensinavam a imortalidade da alma e a transcendência da matéria. Mas o que é mais importante do que onde esteve Jesus em sua infância é o que ele representava, a centelha divina presente em todos nós. Desde cedo, sua presença incomodava aqueles que viviam aprisionados pela rigidez das tradições. Com apenas 12 anos, já debatia com os doutores da lei no templo, demonstrando que sua sabedoria transcendia as escrituras e dogmas. Ele não estava ali para reafirmar o passado, mas para revelar algo novo, um conhecimento que libertaria aqueles dispostos a ouvir. O chamado da jornada espiritual. Cada grande mestre que caminhou sobre a terra passou por um período de preparação antes de compartilhar sua mensagem. Assim como Buda deixou seu palácio e se lançou na busca pela iluminação, Jesus também teve seus anos de aprendizado e contemplação. Yogananda, em sua profunda pesquisa sobre Jesus, sugeriu que ele pode ter passado anos na Índia estudando os princípios da meditação e da autorrealização. Há registros de um mestre ocidental chamado Issa nos textos de antigos mosteiros tibetanos, onde se menciona um sábio vindo do Ocidente que aprendeu com os rishis hindus e os monges budistas. Isso explicaria as semelhanças entre seus ensinamentos e os princípios da espiritualidade oriental, como o desapego, a compaixão incondicional e a busca pela comunhão direta com o divino. Mas, independentemente de onde esteve Jesus nesses anos silenciosos, uma coisa é certa: ele emergiu como um ser que transcendeu as limitações da mente humana. Não falava como os mestres da lei, mas com autoridade, pois sua sabedoria vinha da experiência direta da unidade com Deus. Quando Jesus finalmente iniciou seu ministério,
Ele não apenas trouxe uma nova visão sobre Deus, mas convidou todos a experimentarem essa verdade por si mesmos. Sua mensagem não era baseada no medo, na punição ou em regras rígidas, mas no despertar do coração. A pergunta que resta é: estamos prontos para seguir esse chamado? Agora vamos partir diretamente para a iluminação de Jesus, pois a vida de Jesus já é bem conhecida em termos de relatos dos evangelhos, através de vários filmes e vídeos disponíveis pelo mundo. Por isso vamos nos ater aqui à questão fundamental de sua vida: Advaita Vedanta e a iluminação de Jesus. O Advaita Vedanta, uma das escolas mais profundas da filosofia indiana, ensina que a verdadeira natureza do ser humano é idêntica à consciência suprema. Em outras palavras, não há separação entre o indivíduo e o divino. A ideia de um eu separado de Deus é apenas uma ilusão criada pela mente. Essa visão não apenas ressoa com os ensinamentos de Jesus, mas também lança luz sobre a essência de sua mensagem. Quando Jesus afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou", João 8,58, ele não está falando de um eu individual, mas do eu sou, o princípio absoluto e eterno que transcende o tempo e a identidade pessoal. Esse conceito está alinhado diretamente com a máxima do Advaita: Tat Tvam Asi, tu és isso, ou seja, o indivíduo e o divino são um só. Gente, aqui como a teologia quântica, eu vou colocar várias culturas. Essa cultura aqui, que está sendo falada agora, que é uma cultura na Índia, né? Ela acredita que Deus está dentro de nós, não fora de nós, né? Ele não está no que a gente aprendeu aqui, né? Sobre algo externo, né? Então, se a gente morrer e fazer coisas erradas, a gente vai para o inferno. Deus está esperando por nós. Então, assim, ele não é... as nossas doutrinas é algo externo, né? E muitas culturas que eu vou trazer aqui vai mostrar para vocês que eles acreditam que seja tudo interno. Compreender Jesus sob essa perspectiva não apenas amplia nossa visão espiritual, mas também dissolve as barreiras entre religiões e tradições. Ele não veio fundar uma instituição ou dividir a humanidade entre salvos e condenados, mas sim despertar a consciência humana para sua verdadeira natureza. Sua mensagem é universal e atemporal, destinada a todos aqueles que buscam a verdade, independentemente de rótulos religiosos. Muitos séculos de interpretação teológica transformaram Jesus em uma figura distante, um ser quase inalcançável, cuja vida e ensinamentos são frequentemente usados para justificar estruturas de poder e controle. No entanto, a verdadeira essência de sua mensagem foi direcionada ao coração de cada ser humano, convidando-nos a experimentar diretamente a presença divina dentro de nós. Ao combinar a visão de Yogananda com os princípios do Advaita Vedanta, conseguimos resgatar Jesus como um mestre da iluminação. Então, pessoal, aqui essas culturas que estão sendo colocadas aqui acreditam que nada é externo, né? Desde o nosso nascimento, nós temos como visão religiosa que é tudo externo, né? Um inferno, um velhinho lá no céu esperando por nós, um criador que pune a gente, então tudo a gente acha que é externo, né? E muitas culturas que eu vou estar trazendo aqui mostra que está tudo no nosso interno. Então, Jesus, quando ele veio, ele nasceu como nós nascemos, ele estudou como nós podemos estudar. É bem colocado que o tempo todo ele fala que é o amor interno, do mesmo jeito que eu sou criador, vocês também são, do jeito que eu sou
curador vocês também são. Vai ter vários trechos aqui da Bíblia, né? E que vocês vão percebendo que o tempo todo ele falou que a conexão entre nós seres humanos aqui na Terra e o Criador é tudo interno, é através do nosso pensamento e do nosso coração, né? Então a gente tem uma conexão, né? Cada um ora de um jeito, né? Mas ninguém pega o papel para ler uma oração, certo? Sem uma vibração, sem um sentimento, né? Todo mundo, quando vai lá para orar, sente dentro do coração, pede pelo coração, pela mente, né? E a conexão com Deus, né? Então é isso que as culturas acreditam, que nada é externo. Então quando ele fala aqui da ilusão do mundo material, é isso, porque a gente acredita que é tudo externo, né? Que a gente vê Jesus como alguém que não é como a gente, né? É diferente da gente. E não, ele mesmo disse o tempo todo que ele não é diferente da gente. Ele nasceu como nós, ele chorou como nós, ele teve dor como nós, ele fez as necessidades fisiológicas como nós, ele ficou doente, ele passou por todas as fases como ser humano que nós passamos. Então, do jeito que ele foi estudar e evoluir, nós também podemos. Ele foi estudar, ele teve a dedicação de estudar. Se nós fizermos isso, a gente também consegue. Temos aí, eu vou trazer muitos canais e vocês vão ver que são pessoas que se dedicaram a vida inteira estudando e tentando entender o que acontece, né? Com nós, seres humanos, e no planeta Terra. Tá bom, gente? Então vamos continuar aqui. Alguém que transcendeu as limitações do ego e viveu na plena realização da consciência suprema. Essa abordagem não apenas ilumina o verdadeiro propósito de sua vida e missão, mas também nos fornece um mapa claro para a nossa própria jornada espiritual. Ensinamentos de Jesus podem ser aplicados como um caminho de despertar e libertação interior. Se você deseja compreender Jesus além da tradição convencional e acessar um conhecimento que pode transformar sua percepção da realidade, este é o momento de abrir sua mente e seu coração para essa sabedoria intemporal. Para compreender Jesus em sua totalidade, é necessário ir além das interpretações convencionais que o restringem a uma figura meramente histórica ou a um ícone religioso fixo. A tradição cristã, ao longo dos séculos, cristalizou sua imagem dentro de dogmas institucionais, muitas vezes distorcendo a essência de sua mensagem e de sua realização espiritual. Mas quem foi Jesus de fato? Se nos libertarmos da visão limitada, que o coloca exclusivamente como o fundador de uma religião institucionalizada, podemos enxergá-lo como um mestre iluminado, um yogi divino que transcende as barreiras do tempo, do espaço e do ego. Ele não veio ao mundo apenas para pregar regras morais ou para ser adorado como uma entidade distante, mas sim para demonstrar a verdade suprema da existência. Uma verdade que ressoa profundamente com as mais elevadas tradições espirituais da humanidade. Na tradição cristã, Jesus é frequentemente retratado como um ser divino, enviado para salvar a humanidade do pecado. No entanto, essa interpretação literal ignora um aspecto crucial. Jesus não apenas falava sobre a salvação, ele demonstrava a iluminação. Ele vivia em um estado de profunda união com a consciência suprema, um estado que no Oriente chamamos de moksha, libertação, ou samadhi, absorção na realidade última. Diferente da visão convencional que o coloca como um mediador necessário entre o homem e Deus, Jesus ensinava que a iluminação era um direito inerente de todos. Suas palavras e ações não indicam a necessidade de intermediários para a experiência divina, mas sim a autorrealização como o verdadeiro propósito da vida. Seu chamado não era para a mera crença em sua pessoa, mas para a vivência direta do reino de Deus, um estado de consciência que transcende os limites do mundo físico e mental. Quando ele dizia, "Eu e o Pai somos um", João 10:30, isso não deve ser compreendido como uma exclusividade de sua identidade,
mas como a revelação de um estado de consciência que qualquer um poderia alcançar. Essa afirmação não é diferente do que os mestres do Advaita proclamam ao declarar: Aham Brahmasmi, eu sou o Absoluto. Ambos os ensinamentos apontam para a mesma verdade, o fim da ilusão da separação entre o indivíduo e o divino. A jornada de Jesus. Esses dois trechos está falando que o eu sou. Vocês vão ver também bastante sobre isso. O que significa o eu sou, né? No trecho de Jesus e no trecho do outro mestre, né? Significa que tudo está dentro de nós, que nós somos a conexão direta com Deus. Basta a gente estudar, o conhecimento vos libertará, né? Libertará de quê? Da nossa reforma íntima, dos nossos erros, das nossas maldades, do nosso ego, né? E aí vocês conseguindo se libertar, conseguimos evoluir e com isso conseguimos nos conectar diretamente com Deus, né? Então, como eu disse também há pouco tempo atrás, quando a gente ora, a gente tem a conexão direta. Por quê? Porque nosso pensamento e nosso coração está conectado através da oração, estamos conectando com Deus. E mesmo se a gente não estivesse orando, se a gente só estivesse conversando com Deus, mas o nosso coração sentindo, o nosso pensamento e a nossa conexão, né? Então a gente consegue se conectar e ter respostas, né? Isso eu acredito que muita gente aí consegue, né? Perguntar para Deus e Ele responder. Através do quê? Através da conexão. Então o eu superior é essa conexão, é você conectado com Deus. Não precisa de nada externo, não precisa ir para uma igreja, não precisa de pastor, não precisa de pedir para ninguém orar por você, não precisa de nada, só precisa você respirar, se conectar e conversar com Deus que Ele vai te responder. Milhares e milhares e milhares de pessoas fazem isso diariamente. Então é isso que significa aqui a conexão, o eu sou que ele está falando aqui, a conexão. Jesus, um caminho para a iluminação. Se olharmos para a vida de Jesus sob a ótica da tradição dos grandes mestres espirituais, perceberemos que ele seguiu um caminho semelhante ao de muitos yogis e sábios da Índia. Seu período de silêncio e contemplação no deserto lembra a prática de tapasya, austeridade, realizada pelos rishis hindus para transcender as limitações da mente e do corpo. Os anos não documentados de sua juventude levantam especulações de que ele poderia ter viajado para o Oriente, absorvendo diretamente os ensinamentos do Vedanta, do budismo e da yoga. Ainda que não haja provas definitivas dessa jornada, o fato é que sua sabedoria e sua experiência direta da verdade se alinham com os ensinamentos dessas tradições ancestrais. Seu batismo no Jordão e o subsequente despertar de sua missão pública ecoam a experiência de um buscador espiritual que atinge um nível elevado de consciência, assim como os sábios que, após anos de práticas, atingem a iluminação e voltam ao mundo para ensinar. Paramahansa Yogananda, em sua pesquisa sobre a vida de Jesus, trouxe à tona uma hipótese fascinante: a possibilidade de que, durante os anos desconhecidos de sua juventude, Jesus tenha viajado para a Índia, o Nepal e outras regiões do Oriente em busca de aprofundamento espiritual. Segundo registros históricos e tradições preservadas em antigos mosteiros tibetanos, há indícios de que um mestre ocidental chamado Issa teria estudado entre monges budistas e sábios hindus, absorvendo ensinamentos sobre meditação, autorrealização e a unidade entre Deus e a criação. Yogananda argumenta que essa influência oriental pode ser percebida na mensagem de Jesus, que enfatiza o reino interior, a transcendência do ego e a comunhão direta com o divino, aspectos também centrais nas tradições espirituais da Índia. Essa conexão não diminui sua grandiosidade dentro da tradição ocidental, mas a amplia, revelando que sua missão era universal, destinada a despertar a humanidade para a verdade eterna que transcende todas as religiões e culturas.
Outro aspecto muitas vezes negligenciado sobre Jesus é que sua mensagem não se restringia à moralidade ou à conduta ética, mas sim à transformação radical da consciência. Ele não veio apenas para ensinar boas maneiras ou normas religiosas, mas para revelar um caminho de despertar. Seus ensinamentos não eram simples regras de comportamento. Eles eram chaves para a libertação. Quando ele dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Não estava se referindo a dogmas religiosos, mas à verdade suprema da existência. O reconhecimento da unidade fundamental entre o indivíduo e o divino. Assim como os mestres de outras tradições ensinam que o mundo fenomenal é uma ilusão, Maya, e que somente a consciência absoluta é real, Jesus alertava seus discípulos sobre a ilusão das aparências e convidava-os a olhar para além do mundo material. Sua mensagem era clara. Não se trata de reformar a superfície da vida, mas de transcender a própria identidade limitada e fundir-se com o divino. Se examinarmos suas palavras, aqui ele está falando que a gente está muito ligado aos bens materiais, às rotinas diárias, e a gente não está conectada com algo maior, né? Não precisamos ir na igreja, não precisamos ler Bíblia, não precisamos nada disso. O que precisamos é entender quem somos, para que estamos aqui, como nos comportamos aqui. Nosso coração, ele tem sentimentos de amor ou sentimento de conquistas e posses, né? Estamos de alguma maneira ligada a algo maior, que no caso é Deus, ou nós estamos mais ligados à nossa vida de ganhar dinheiro, de sobrevivência, né? Então, Jesus o tempo todo, ele falou sobre isso, sobre a nossa iluminação, o nosso sentir que existe algo a mais, que tem um propósito de estarmos aqui, né? Que aqui estamos para aprender alguma coisa e para elevarmos, né? Então, ele está falando aqui também que em nenhum momento Jesus na Bíblia ou nos ensinamentos, todos os ensinamentos falam que Jesus veio aqui para montar igrejas e colocar regras para as pessoas. Não, Jesus o tempo todo, e os apóstolos que escreveram a Bíblia deixou bem claro que tudo aqui não é externo, é interno, é nosso interior, o nosso amor, a nossa conexão, o nosso cuidar um dos outros, o nosso conhecerei a verdade, que é a nossa verdade interna, quem somos, o que fazemos aqui, o que estamos fazendo para nos conectar com algo maior, porque existem as plantas, porque existem os animais, né? Então, as pessoas estão desconectadas de tudo que só se conectaram com o que é material, conta, dinheiro, relacionamentos, né? Então, estão totalmente desconectados. E Jesus não veio, se ele tivesse vindo, montada a igreja dele, escrito a Bíblia dele, aí a gente podia dizer que aquilo ali era o que Jesus veio trazer, mas não, ele não fez isso, ele não escreveu Bíblia, ele não montou a igreja dele, e ele apenas falou palavras quânticas sobre o nosso interior, né? O que podemos ser, o que podemos fazer, que se ele conseguiu, porque nós podemos conseguir, como conseguimos, e através dos estudos aqui, de todas as playlists, vocês vão ver que nós mesmos criamos o que temos, que nós mesmos curamos nossas doenças ou provocamos nossas doenças, e vocês vão ver na ciência quântica o porquê de tudo isso, né? O porquê que tudo isso está sendo, foi distorcido, né? Usaram o nome de Jesus, e por que usaram o nome de Jesus, e o porquê que hoje nós estamos tão desconectados das palavras de Jesus, né? A gente vê aí todo mundo falando de Jesus, muita gente indo para a igreja, mas as pessoas não têm amor no coração, não têm
uma conquista, né? Uma conquista nem financeira, nem afetiva, e além de tudo ainda estão provocando doença nos seus corpos, e milhares de pessoas morrem diariamente com as doenças que elas mesmas provocaram, e elas poderiam ter se curado se elas tivessem se elevado e estudado, né? O conhecimento vos libertará. Então, mas tem um motivo para tudo isso, tem uma razão para tudo isso acontecer, e vocês, através dos estudos das outras playlists e dessa também, vocês vão entendendo aos pouquinhos, né? Porque a gente, desde pequena, a gente vai para a escola para a gente aprender primeira série, segunda série, né? Terceira série, então a gente tem que anos de estudos, e aqui nessa intenção de elevação, né? Também é assim. No entanto, Jesus passou quantos anos estudando, né? Que não aparece a vida dele na Bíblia, durante quantos anos, né? Então é um processo longo, um processo devagar, né? Tá bom? De muita paciência e dedicação. Voltamos aqui então. Veremos que Jesus falava constantemente sobre a não dualidade, ainda que usando a linguagem e os símbolos da tradição judaica de sua época. A grande diferença entre a interpretação convencional e a visão espiritual mais profunda é que, enquanto a teologia cristã tradicional separa Deus e o homem, a filosofia não dual ensina que essa separação é uma ilusão. Jesus, ao afirmar, "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17:21, estava apontando para a mesma verdade do Advaita. Deus não está em um local distante, acessível apenas por meio de rituais externos, mas sim dentro da própria consciência de cada ser. Essa visão dissolve a necessidade de um culto externo e convida cada pessoa a voltar-se para dentro, para buscar a verdade dentro de si. O Advaita ensina que o Atman, o eu individual, é idêntico ao Brahman, o absoluto, assim como Jesus ensinava que todos podiam se tornar filhos de Deus ao reconhecer sua verdadeira natureza. Ao longo da história, a imagem de Jesus foi apropriada por instituições e dogmas que o colocaram em um pedestal inatingível. No entanto, compreender sua vida e ensinamentos sob a ótica da iluminação nos permite resgatar a essência de sua mensagem e aplicá-la diretamente em nossa jornada espiritual. Seu verdadeiro convite não foi para a obediência cega, mas para a realização da verdade última. Ao olhar para ele sob essa nova luz, percebemos que Jesus não pertence a uma única tradição religiosa, mas sim a toda a humanidade. Ele foi um mestre da verdade universal. Ao compreender essa visão, não apenas honramos sua mensagem de maneira mais profunda, mas também nos abrimos para a possibilidade de vivenciar diretamente a mesma iluminação que ele manifestou. Como ele mesmo disse, "Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais." João 14:12. Essa é a verdadeira revolução espiritual que ele trouxe ao mundo e que, quando compreendida, nos liberta de todas as ilusões e limitações. Quando Jesus declarou, "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17:21, ele não estava transmitindo uma metáfora comum ou um conceito abstrato, mas sim uma verdade profunda e revolucionária. Infelizmente, ao longo dos séculos, essa mensagem foi obscurecida por interpretações que transformaram o reino de Deus em uma promessa distante, uma realidade a ser alcançada apenas após a morte, condicionada à obediência a regras externas. O reino de Deus está próximo. Marcos 1:15. Quando analisamos as palavras de Jesus sob a ótica do autoconhecimento, percebemos que ele falava de uma realidade acessível no presente, uma experiência direta de unidade com o divino que poderia ser vivida por qualquer um que buscasse compreender sua verdadeira natureza. Essa visão encontra forte ressonância com as tradições místicas do Oriente e a ciência da meditação, que ensinam que a libertação espiritual não está em um lugar externo ou em um tempo futuro, mas sim no despertar da consciência, aqui e agora. O que é o reino de Deus? A tradição cristã tradicionalmente associa o reino de Deus a um local celestial, uma morada divina reservada para aqueles que seguem determinados preceitos religiosos. No entanto, essa interpretação reduz a profundidade do ensinamento de Jesus a uma expectativa futura, negando a possibilidade de vivenciar essa realidade no presente. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus,
Ele utilizou metáforas que sugerem algo muito mais sutil. Ele comparou o reino de Deus a um grão de mostarda, que começa pequeno, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Mateus 13, 31, 32. E ao fermento misturado na massa, que age de forma invisível, mas transforma tudo ao seu redor. Mateus 13, 33. Pessoal, que é o que eu acabei de falar, né? Então é uma sementinha. Nós estamos hoje aqui assistindo esse vídeo, automaticamente vocês começam a prestar atenção, começam a procurar mais respostas, começam a estudar mais, os anos vão passando, você vai crescendo, então é aí, ó, um fermento que aos pouquinhos vai crescendo a massa, né? Ou um grão de mostarda que aos pouquinhos vai crescendo, né? Essas parábolas indicam que o reino de Deus não é um local físico, mas sim um estado de consciência que se desenvolve gradualmente dentro do ser humano. No Advaita, encontramos um conceito semelhante. A ideia de que a verdade última, Brahman, está presente em todos os seres, mas a maioria não consegue percebê-la devido à ilusão, Maya. A iluminação ocorre quando essa verdade é reconhecida e vivida. Da mesma forma, Jesus ensinava que o reino de Deus já está aqui, mas é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se abandonarmos a noção limitada de um paraíso externo e futuro, começamos a entender que Jesus estava nos conduzindo a uma descoberta interna. O reino de Deus é um estado de consciência elevado, no qual o indivíduo reconhece sua unidade com o todo e transcende a ilusão da separação. Esse estado não é... Entende, pessoal? Olha, quando a gente desperta, a gente consegue entender o que é material, né? O que é espiritual, né? Então, e a gente percebe também que a gente não precisa ir para uma igreja ou ler uma Bíblia para a gente ter o reino de Deus. Quando a gente desperta, que a gente começa a estudar, a gente vai percebendo que os bens materiais, que a nossa vida, que essa guerra de a gente tentar sobreviver, né? Tudo isso não passa de uma ilusão, de uma maneira de fazer com que a gente se afaste da nossa conexão com o Criador. Então, tudo que Jesus falou, e ele falou através de parábolas e os outros apóstolos também, porque naquela época ali era o que dava para falar, porque as pessoas não iam entender, né? E os anos foram passando, as pessoas foram estudando, foram lendo a Bíblia e foram entendendo um pouquinho mais. E hoje a gente tem essa comunicação, né, via internet, onde a gente tem fácil acesso aos estudos e só falta a gente achar os vídeos certos, por isso que foi feita essa escola aqui, né? E aos pouquinhos a pessoa ela vai entendendo e separando o que é material e o que é espiritual e o porquê de tudo isso. Tudo tem razão, tem uma razão para existir. E aí o que acontece? Quando você começa a entender tudo isso, você começa a colocar em prática todas as ferramentas de Jesus, que somos criadores da nossa própria vida, nós podemos ter tudo o que nós queremos sem sofrimentos, a gente também pode tanto curar as nossas doenças como produzir as nossas doenças. Jesus falou isso, né? E só que a gente não consegue ter esse entendimento e usar essas ferramentas, por quê? Porque estamos presos nas nossas rotinas diárias. Não temos tempo para estudar, não temos tempo para despertar, não é? Tá bom? Então vamos lá. É acessível apenas através de crenças ou rituais, mas sim por meio de uma percepção interior genuína. Por isso, Jesus dizia: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. A criança simboliza a mente pura, livre dos condicionamentos e identificações do ego. Essa afirmação de Jesus encontra paralelo direto no Advaita, que ensina que apenas quando abandonamos os conceitos e apegos da mente egóica, podemos experimentar a verdade do Atman, o Eu Supremo. Os mestres espirituais da Índia
frequentemente afirmam que o maior obstáculo para a iluminação não é a falta de conhecimento, mas sim o excesso de conceitos que obscurecem a visão direta da verdade. Da mesma forma, Jesus enfrentou resistência daqueles que estavam presos às interpretações literais das Escrituras e às estruturas religiosas rígidas de sua época. Ele exortava as pessoas a não se prenderem às leis externas, mas sim a buscarem a transformação interior. Não está escrito na vossa lei: vós sois deuses? João 10:34. Essa afirmação ousada revela o núcleo de sua mensagem verdadeira. A verdadeira identidade do ser humano não é um ego limitado, mas sim uma expressão da consciência divina. Essa é a essência do reino de Deus, a percepção direta de que não há separação entre o humano e o divino. O que impede as pessoas de... Pessoal, eu vou encerrar essa primeira aula aqui e aí eu vou trazer a segunda parte, tá bom? Nós estamos pela metade aqui e aí vai ficar lá na playlist primeira parte e segunda parte da primeira aula de teologia, tá bom? Então, abraços fraternos a todos e a gente se vê na próxima aula.